Olá, graça e paz. Nós vamos começar mais uma escola dominical. Vamos buscar a presença de Deus, a direção de Deus para a nossa aula. Ó Deus, muito obrigado pela bênção de podermos estudar a Tua Palavra, pelo Teu Santo Espírito que ilumina a nossa mente, que nos instrui, que ajuda a gente a entender a vontade revelada do Senhor para nós. E neste momento, quando vamos estudar mais uma vez a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito venha dirigir tudo aquilo que fizermos aqui, que seja edificante, que o Senhor venha incomodar o nosso coração, tratar do nosso coração para mudar aquilo que o Senhor deseja mudar na nossa vida. Fica conosco, nós te pedimos Tua bênção nessa hora, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós estamos falando sobre os 5 pontos do calvinismo, a doutrina da salvação, a doutrina reformada da salvação. E vocês já viram desde a primeira aula dada pelo Ricardo qual foi o contexto histórico desses 5 pontos do calvinismo. Não foi um documento elaborado por João Calvino, o reformador João Calvino, mas sim parte das ideias do reformador João Calvino. Esse documento acontece anos depois, lá na Holanda, no chamado Sínodo de Dort, quando as ideias de um professor chamado Jacobus Arminius eram contrárias às ideias de um outro professor calvinista, Francisco Gomarus. E aí há uma disputa teológica entre eles, um sínodo é convocado, chamando teólogos de todos os lugares, de toda a Holanda e até mesmo de outros países como convidados. E nesse sínodo de Dort, o resultado dessa reunião é o que nós chamamos, ou parte do que nós temos aí, os 5 pontos do calvinismo, ok? Então nós já vimos quais são os 5 pontos do calvinismo, aliás, vocês já viram 4, nas últimas aulas. Hoje é o 5º ponto, a perseverança dos santos, tá? Hoje o 5º ponto do calvinismo é a perseverança dos santos. Mas eu queria lembrar com você e talvez te dar aquela dica, um lembrete, como é conhecido no mundo todo os 5 pontos do calvinismo, por aquela ideia, o acróstico da palavra tulipe, de onde vem, tulipa, aquela plantinha, aquela florzinha com 5 pétalas, tulipe no inglês. Tá? Quando você pega a expressão tulipe, cada palavrinha significa um dos pontos do calvinismo. T de tulipe, total depravação, primeiro ponto do calvinismo. U de uma eleição incondicional. L de limitada expiação. I de irresistível graça. E P, perseverança dos santos. São os 5 pontos do calvinismo. Então, se você quiser lembrar dos 5 pontos, você tem a ideia aí de usar a palavra tulipe, cada palavrinha, ou a primeira palavra desse acróstico, cada uma representa aí um dos pontos do calvinismo, ok? Então nós vamos falar hoje sobre os 5 pontos do calvinismo, aliás, especificamente sobre a depravação, a perseverança dos santos, tá? A depravação é o primeiro ponto, hoje nós vamos para o último ponto, perseverança dos santos. Só para relembrar aquilo que já foi dito nas outras aulas. Nós vimos que, por conta do pecado, nosso coração é totalmente depravado, a nossa natureza é inclinada para o mal. Se Deus não agir, ou por graça comum no ser humano, na humanidade em geral, ou por graça especial na vida dos crentes, nós sempre vamos escolher o que é ruim, nós sempre vamos inclinar para o mal. Tá? Nós precisamos da ajuda de Deus, da influência, da inclinação do Espírito de Deus no nosso coração, para que façamos sempre o melhor. A ideia de depravação total é que o homem naturalmente, sem a influência de Deus, ele não consegue entender o bem, ele não consegue desejar o bem, nem fazer o bem. É impossível algo de bom na sua vida, a não ser por obra da graça comum de Deus, como acontece até nos incrédulos, E principalmente nos crentes, por obra da graça especial de Deus, a obra do Espírito Santo de Deus. Uma eleição incondicional significa que Deus escolheu um povo e ele não escolheu porque viu em nós algo de bom. Ou seja, os méritos da eleição não estão em nós, e sim em Deus. Deus escolheu o seu povo. E Deus escolheu não é com aquela ideia de que Deus escolheu porque ele sabia que tal povo haveria de crer.
Não, claro que Deus já sabia de todas as coisas, muito antes da gente crer, Deus já sabia. Deus sabe quem são os seus eleitos, mas ele sabe porque ele determinou que esse povo vai ser o povo eleito, ok? Então, uma eleição incondicional. Apesar de sermos miseráveis pecadores, totalmente depravados, merecedores do inferno, Deus escolhe tirar a gente do caminho do inferno e levar a gente à vida eterna. Limitada expiação não quer dizer que a obra de Cristo na cruz foi limitada. Não, a obra de Cristo na cruz, ela é suficiente para apaziguar a ira de Deus, para satisfazer Deus na justiça de Deus, ok? O problema é que Cristo não veio para morrer por todos, ele veio para morrer pelo povo eleito. Ele veio para morrer pelo povo do Senhor, aqueles que o Pai lhe deu, o Senhor Jesus diz isso, né? Então, na verdade, não é que a obra de Cristo é limitada, não, ela é eficaz especificamente para um povo. Se não fosse assim, se, por exemplo, né, algumas pessoas pensam assim, não, Jesus morreu por todos, não é isso que você já ouviu falar? Jesus morreu por todos. Se é assim mesmo, então nós temos um Deus fraco, porque Jesus morreu por todos e tem muita gente indo para o inferno, tem muita gente desprezando Cristo indo para o inferno. Tá? Então não é bem assim. Ele morreu para o seu povo. A sua obra seria suficiente para salvar a todos, mas havia um plano eterno determinado pelo Pai, Filho e Espírito Santo de salvar o Filho. O Cordeiro haveria de ser entregue para salvar o povo de Deus, tá? E aí, o quarto ponto do calvinismo, irresistível graça. Quando a obra de Deus atua na nossa vida, é algo irresistível, não depende da nossa vontade, é obra sobrenatural de Deus, é uma ação monérgica, é Deus quem faz, é Deus quem opera sem a nossa ajuda. Ele opera a sua graça, dando-nos nova vida, regenerando, novo nascimento. Tá? São todos termos para mostrar que a graça de Deus, quando invade o nosso coração, ela transforma todo o nosso jeito de agir, de pensar, e a gente passa agora a ter fé no Senhor Jesus, a procurar andar no caminho do Senhor, ok? Então, irresistível graça. A graça de Deus, quando atua na nossa vida, é irresistível. Ela é poderosa para transformar o nosso coração, um coração de pedra, transformá-lo num coração de carne, num coração que crê no Senhor Jesus. Por isso é que é interessante isso, né? Não é pela fé que nós somos salvos. Paulo diz lá em Efésios 2, verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé. A graça é operada primeiro. O Espírito Santo opera a graça no nosso coração, trazendo nova vida. A partir disso, a gente passa a ter fé no Senhor Jesus, ok? Então, total depravação, tá? Uma eleição incondicional, limitada expiação, irresistível graça. E agora o quinto ponto do calvinismo, a perseverança dos santos, ok? O que significa a perseverança dos santos? Olha só, a doutrina da perseverança dos santos, ela é também conhecida como aquela doutrina da segurança dos santos, da certeza de salvação. Por que que eu posso ter certeza da minha salvação? Porque ela não depende de mim, ela depende da obra de Deus. O mesmo Deus que levou Cristo, escolheu Cristo para vir morrer no meu lugar, é o mesmo Deus que, por obra do Espírito Santo, atua, aplica essa obra de Cristo no meu coração e não me abandona simplesmente. Ele vai comigo até o fim. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, até a volta do Senhor Jesus. Ok? O meu depósito, o meu coração, a minha fé está guardada em Cristo. Então eu posso ter certeza da salvação porque há um Deus que persevera por mim. Há um Deus que caminha por mim mesmo, né? Pela minha pessoa, que me fortalece, que me ajuda, que me sustenta na graça. Se não fosse assim, eu cairia da graça sempre. Mas não, Deus nos sustenta porque a obra de salvação é dele, tá? Então a doutrina da perseverança dos santos, os 5 pontos do calvinismo, é aquilo que dá certeza da nossa salvação, da nossa vida eterna. A ideia é, todo aquele que está unido a Cristo tem a palavra do próprio Cristo, a promessa, a garantia do próprio Cristo de que vai perseverar até o fim e vai receber a coroa da vida, ok?
Cristo garante isso, nós receberemos a coroa da vida. E eu queria que você abrisse comigo na primeira carta do apóstolo Pedro, quando Pedro vai dizer lá no primeiro capítulo, de 3 a 7. Olha só o que está escrito ali, que palavra de bênção, de alegria para a nossa vida, ainda mais no momento crítico que vivemos da pandemia, das grandes tribulações, das grandes tristezas que acontecem no nosso dia a dia. Nós temos alento, nós temos fôlego, nós temos alívio quando abrimos em textos como estes, tá? Então, ó, 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 7, nós vamos ler, ok? Que nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança está viva porque Cristo ressuscitou, ok? Aí o verso 4, 1 Pedro 1,4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, uma coroa que não estraga, ok? Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos a garantia de uma vida eterna e Deus é quem vai preparar, Deus é quem vai cuidar dessa coroa para todos nós, ok? Aí Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse 2, verso 10. Vejamos lá o que diz o último livro com o apóstolo João em Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Um texto conhecido, ó. Olha lá. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida está preparada para aqueles que são do Senhor, para aqueles que creem no Senhor, ok? Então olha só, o que nós temos aqui, né? Deixa eu ver um outro texto aqui para os irmãos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Vocês lembram desse texto? Nada. Romanos 8. Nada pode separar a gente do amor de Deus. Nem morte, nem angústia, nem principados, nem potestade, nem qualquer outra criatura, nem poderes, né? Nem altura, nem profundidade. Nada pode separar do amor de Deus. Deus garante que nos ama e ninguém pode nos separar do amor de Deus. É um texto precioso que fala do quanto Deus persevera por nós, do quanto Deus garante a salvação para nós e não depende de nós, não depende se eu vou falhar ou não. Eu tenho a certeza de que há alguém que não falhou. Cristo não falhou, ele é o vitorioso e nele está a minha vitória, não no que eu faço ou deixo de fazer, mas na obra completa de salvação, tá, que ele fez na nossa vida. Outro texto importante, ou alguns outros textos, ninguém pode tirar a gente das mãos de quem? De Jesus. Todo aquele que foi dado para Jesus, ninguém pode tirar. Então vamos lá, Evangelho de João, deixa eu ver qual o texto que nós vamos ler aqui, João 10, tem outros textos do capítulo do Evangelho de João, mas a gente pode ler em João 10, por exemplo, que é um texto belíssimo também, lá no verso 27 a 29, olha só, João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, nós que fomos dados por Deus Pai ao Deus Filho, a Cristo, ninguém pode tirar a gente das mãos de Cristo. Nós estamos gravados nas mãos do Senhor, como diz lá no Antigo Testamento, né? Tem vários outros textos que vão falar, por exemplo, João 6,37, 2 Timóteo 1,12, você vai encontrar a mesma lição. Aquele que está nas mãos de Jesus, ninguém pode tirar. Nós estamos seguros nas mãos do nosso Cristo, do nosso Senhor e Salvador. A obra, olha só,
O quarto ponto do calvinismo, que fala da irresistível graça de Deus, nós vimos que é uma obra sinérgica, é uma obra que só Deus faz, aliás, desculpa, monérgica, né? É só Deus, mono de um só, é só Deus quem age, tá? Monergismo, um que age. Deus é quem agiu e aplicou sua graça em nosso coração, ok? Isso é o que a gente aprende na palavra. Mas olha que interessante, a doutrina da perseverança dos santos, ela indica que é uma obra sinérgica, ou seja, é Deus quem está fazendo, mas ele exige de nós uma caminhada com ele. É uma parceria, uma cooperação com Deus. Nós podemos perseverar porque temos a certeza de que Deus vai à frente, de que Deus é quem vai nos conduzir. No entanto, há responsabilidades nossa também. Nós fazemos algumas coisas, nós confiamos, nós obedecemos, nós estamos nas mãos de Deus para fazer sempre a vontade do Senhor. Então tem uma certa sinergia, claro, a maior parte sempre é de Deus, mas aqui uma pequena parte nós precisamos fazer também, ok? John Owen, um grande puritano, né, ele diz assim, ó, a graça de Deus não anula a nossa responsabilidade, mas capacita a cumpri-la. Nós temos responsabilidade, a graça de Deus é que tira de nós a depravação total, agora nós somos parcialmente depravados, por quê? Porque a graça de Deus traz a nós a responsabilidade de cumprir a vontade de Deus, ok? De andar na presença de Deus. Ela não nos isenta dos deveres que temos de fazer, mas equipa a gente para o cumprimento desses deveres. Ou seja, há uma certa parceria, cooperação. A doutrina da perseverança dos santos é onde encaixa aqui a doutrina da santificação, o processo da santificação. Nós ainda não estamos glorificados, nós pecamos, nós falhamos, mas caminhamos num processo de santificação em busca da vontade de Deus. O sínodo de Dort, que é o mesmo, né, que compilou os 5 pontos do calvinismo, ele define essa questão da seguinte forma. Olha só, em aspas, tá? Assim como Deus lhe deu a fé e o arrependimento na conversão, ele também dá fé e arrependimento em todo o caminho para o céu. Olha que coisa maravilhosa. Na conversão, o que a gente precisa? Nós precisamos de uma obra de Deus para convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo, a obra do Espírito Santo de Deus. João 15 diz isso, né? É o Espírito Santo quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, tá? E a partir dessa obra há um arrependimento, a gente se sente mal, a gente, né, reconhece a nossa carência, o quanto a gente precisa de um Salvador por sermos pecadores, tá? Então, ó, na conversão, assim como Deus deu fé e arrependimento, eu me arrependo e creio no que Cristo fez, é obra de Deus na conversão, ele também vai dar fé e arrependimento em toda a caminhada para o céu. Ele não vai me largar sozinho no caminho. Na verdade, essa obra é Deus que me tira das trevas e leva para o reino da luz do Senhor, ok? Me tirou do império das trevas, levou para o reino da luz do Senhor, linguagem que você encontra em Colossenses, linguagem que você encontra no 2º capítulo da primeira carta de Pedro, ok? Nós fomos tirados das trevas, transportados para a luz do Senhor. Ao mesmo tempo, ele caminha conosco por todo o caminho até o céu, até a volta de Jesus. Ele não vai deixar tudo sob nossa conta, porque se deixasse a nossa natureza inclinada para o mal, mesmo não totalmente mais depravado, tá, por causa da obra de Deus, mesmo assim nós falharíamos, nós não conseguiríamos chegar até o céu. Por isso não depende da gente, depende de um Deus que nos capacita e que leva-nos a isso, ok? Então vamos lá. O hipercalvinismo, que é muito perigoso e eu tenho visto muito nos nossos dias, as pessoas se frustram, por exemplo, com o pentecostalismo, com o arminianismo e pendem para o lado do hipercalvinismo, ok? E isso é tão errado quanto. O hipercalvinismo, ele joga toda a responsabilidade em quem? Em Deus, ok?
Ou seja, Deus determinou todas as coisas, então eu faço o que eu quero da minha vida, porque tudo que eu fizer vai ser segundo a determinação de Deus. Não é bem assim, tá? O hipercalvinismo mostra que Deus é responsável por todas as coisas como um fatalismo. Deus determinou cegamente, vai acontecer e pronto. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina caminhar em santidade, viver em piedade. O que é piedade? Eu gosto demais da definição de Packer no livro O Conhecimento de Deus, quando ele define piedade como a resposta que nós damos àquilo que Deus faz na nossa vida. Deus opera uma obra maravilhosa em nós. Piedade, uma vida em piedade, é quando nós respondemos positivamente a essa obra de Deus. Nós caminhamos com Deus, nós vivemos em gratidão a Deus, nós confiamos no Senhor, nós vivemos para Ele, né? Passamos a viver para a glória do nome dEle. Isso é viver em piedade, ok? Não num fatalismo cego, mas prestando atenção nas minhas atitudes, pedindo perdão pelos meus pecados e não jogando a culpa disso em Deus. Deus que quis assim. Nada disso, né? É chegar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoe, me ajude a caminhar do jeito certo, do jeito que o Senhor deseja, ok? Então, olha só. Questões práticas aí dos 5 pontos do calvinismo, tá? Eu ia pegar de todos os pontos aqui, deixa eu ver, acho que dá tempo, tá? Deixa eu correr aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Irresistível graça, uma eleição incondicional, total depravação, tá? Deixa eu pegar as questões práticas, como é a última aula, eu ia fazer só da perseverança dos santos, mas vou fazer isso com todos os pontos, tá? Vamos aplicar. Muito, você já viu aí durante as aulas, mas eu queria fazer uma aplicação rápida aí. O que é importante eu estudar os 5 pontos do calvinismo? Qual questão prática para a minha vida? Do primeiro ponto, da depravação total da humanidade, ok? Questões práticas. A depravação, ela não é absoluta. Ou seja, não é porque o homem está totalmente depravado que ele se transformou num demônio, por exemplo, tá? Ou seja, ele só não é tão depravado, mais ainda depravado, porque existe a graça comum que opera no coração, mesmo do incrédulo, ok? Então, não é que ela é absoluta, a total depravação. Mas ela é uma depravação ativa, tá? Ou seja, não é só ausência de bênção, ausência de bondade no nosso coração. A depravação mostra que há presença de corrupção dentro de nós, que nós somos criativos para fazer o mal, que se nós ficarmos com a mente vazia, sem cultivar intimidade com Deus, conhecimento da palavra de Deus, vida de oração, nosso coração, nossa mente fica totalmente podre. Nós precisamos tirar os ídolos do nosso coração e enchê-los com a graça de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque há uma atividade dentro de nós, dentro do nosso coração, que faz más coisas, tá? Que opera coisas terríveis. Então é essa a depravação total, a doutrina da depravação total da humanidade. O calvinismo, ele humilha o homem. Ou seja, não há nenhum benefício em nós, nenhum mérito em nós. Os méritos são todos de Deus, ok? Vamos lá. Da eleição incondicional, deixa eu colocar aqui para os irmãos, ó. Questões práticas da eleição, de uma eleição incondicional. Deus elegeu o seu povo. Isso implica para nós uma vida de humildade. Nós não merecíamos ser um povo eleito, nós não éramos melhores do que aqueles que não são eleitos ou que não andam no caminho do Senhor, ok? Mas nós fomos agraciados por Deus, pela graça de sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, diz a Bíblia, né? Então isso leva a uma vida de humildade diante das pessoas e diante de Deus. Leva a uma vida de encorajamento. Deus sabe, né? Deus conhece a nossa imperfeição, os nossos pecados, o nosso desânimo, a nossa frieza. Apesar de tudo isso, apesar de saber quem somos miseráveis pecadores, Deus resolveu nos escolher. Olha que amor de Deus, né? Incondicional o amor de Deus. Cristo escolhe pecadores para transformá-los, né? Para nós sermos parecidos aí com Jesus. Confiança.
essa doutrina traz confiança. Por quê? Porque eu evangelizo na certeza de que Deus tem eleitos para resgatar. E é pela pregação do evangelho que esses eleitos vão se voltar para o Senhor, ok? Então não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia e aplicar a salvação por meio da obra do poder do evangelho, tá? Então, ó, é o meio que Deus achou para pescar os pecadores, né? A obra da pregação do evangelho. A eleição leva-nos a uma vida de oração, né? De intimidade com Deus, tá? Uma vida de alegria e louvor. A doutrina da eleição, eu tenho visto, infelizmente, ela sendo debatida por muitos teólogos num debate sem vida, num debate sem experiência com Deus, sem prova do quanto Deus é bom, do quanto essa vida de Deus é derramada sobre a nossa vida. Não dá para falar sobre uma eleição sem encher o nosso coração de alegria e louvor. Eleição não é para ser discutida de maneira assim, banal, sem vida, mas para se alegrar. Foi planejada para a glória de Deus, para fazer a gente ir para missões, trabalhar para o Senhor, para fazer assim, a gente não se dividir em ideias. Pelo contrário, a gente se unir, né? Se tornar pessoas mais amáveis para assim falar do amor de Deus. São todas questões práticas da doutrina da eleição incondicional. A outra doutrina, limitada à expiação, né? Nós temos aqui limitada à expiação, é algo assim, não depende da gente, tá? Depende da obra magnífica e completa de Cristo. Não há nada que façamos, vamos lembrar isso, irmãos, desde o começo, desde os nossos primeiros pais, eles tentam dar um jeitinho na situação, vão cozer, né? Cozinhar ali folhas de figueiras para fazer roupas para si, para cobrir a nudez do pecado, mas não adiantou. Por quê? Porque Deus não aceita, a nossa obra é imperfeita e incompleta, a obra de Cristo é completa, é eficaz, é suficiente. Então eu me alegro na irresistível graça de Deus, nessa obra magnífica que invade o meu coração e que não dependeu de mim, mas sim de totalmente, né? Aliás, da limitada expiação, totalmente da obra de Deus na nossa vida. Irresistível graça, tá? Nós temos também essa mesma ideia, um Deus soberano que atuou no nosso coração quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não tinha como nós agirmos, escolhermos a Deus, mas Ele tirou toda essa morte e trouxe vida em Cristo, com a graça dele que foi derramada sobre nós, da expiação de Cristo. Ele aplicou essa expiação no nosso coração por meio da graça do Senhor. E aí a perseverança dos santos, que é essa doutrina maravilhosa, existem questões práticas que eu queria terminar e gastar um pouco mais de tempo aqui contigo nas questões práticas, ok? Então vamos lá. Questões práticas da perseverança dos santos. Primeiro, ela produz vários frutos. Quando eu penso que Deus é quem persevera, que Deus é quem opera as suas maravilhas na nossa vida, na minha vida, na nossa vida como igreja, isso traz muitos frutos. Como, por exemplo, o uso diligente dos meios de graça. Eu entendo que eu tenho da parte de Deus um tesouro precioso, a começar do quê? Do principal meio de graça, que é a palavra de Deus. Eu devo amar essa palavra, eu devo beber das instruções dessa palavra, eu devo amar a intimidade com Deus em oração, porque é um outro importante meio de graça. Eu devo assim participar da igreja, que é a detentora, né? Aquela que opera, que ministra os sacramentos deixados por Cristo através do batismo, símbolo de união com Cristo, e da ceia, que é a comunhão com Cristo, tá? Então, olha só, nós temos os meios de graça e usamos esses meios, usufruímos desses meios de maneira responsável. Por quê? Porque Deus é quem nos ensina isso, e Deus é quem usa esses meios para fazer a gente perseverar no caminho do Senhor. Ele persevera por nós usando os meios de graça, palavra, oração, batismo e ceia, tá? Igreja, de uma forma geral, que é onde você encontra todo esse... né? A igreja é como um grande meio de graça, onde você tem a pregação da palavra, você tem a oração, você tem o batismo, você tem a ceia também, ok? Obediência
Uma outra questão prática da doutrina da perseverança dos santos, a obediência em fé sincera, alegre e contínua. Eu passo a obedecer a Deus com sinceridade, com uma fé sincera, alegre e contínua, né? Perseverante no caminho do Senhor. Há um profundo desejo de glorificar a Deus em tudo. Aquele que foi atingido pela graça de Deus, pela irresistível graça de Deus, ele agora quer andar de acordo com a vontade de Deus. Ele quer glorificar a Deus nos mínimos detalhes da vida. Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós fazemos aquilo que agrada a Deus para a glória de Deus porque entendemos, né, que vivemos, que existimos para isso, que essa obra da irresistível graça de Deus é que nos faz refletir, para perseverar no caminho do Senhor assim, glorificando a Deus em todas as coisas. Há o desejo de comunhão íntima com Deus. Se eu fui alcançado por graça maravilhosa, se o meu coração estava totalmente depravado, mas Deus me escolheu, não é? Deus me escolheu de uma forma magnífica por uma obra feita em Cristo lá na cruz, na limitada expiação. Né? E que essa, limitada porque é para o povo de Deus apenas, ok? E essa obra magnífica foi derramada sobre nós na irresistível graça do Senhor. Eu agora caminho perseverante no Senhor, eu tenho intimidade com Deus, eu procuro ter vida com Deus a cada dia. O desejo do céu, não é? Nós desejamos a volta de Jesus. A oração por avivamento, por vida nova, não é? Por novas experiências com Deus, por experimentar a santidade de Deus todos os dias, ou por parecermos com Cristo a cada dia, ok? Trabalhar muito mais para Deus quando nós estamos focados na perseverança dos santos. Nós trabalhamos mais porque sabemos que não depende de nós, mas de Deus agir, do Espírito Santo operar através de nós. Então nós trabalhamos mais. Enche o nosso coração de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida. O nosso amor é aperfeiçoado, a gente passa a amar cada dia mais. Inclina o nosso espírito, né, para a oração, para uma vida inclinada de oração, entendendo que Deus é soberano sim, mas que Ele me convoca a viver em oração, na dependência dEle, tá? Buscar com todo o coração, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a terra. Ou seja, condicionais, onde Deus trabalha no nosso coração para a gente seguir, né? Com essa busca incessante de Deus, com a dependência do poder de Deus. Deus provê graça para todos os momentos da nossa vida, até mesmo para a pandemia. Deus provê graça para cada situação, cada momento. Nós sempre vamos contar com o amor de Deus, com a presença dEle, com o cuidado dEle, da mesma forma como Ele foi com o povo lá no deserto, Ele é com a gente hoje, Ele sempre vai ser com a gente, como foi com o povo lá no Egito, no exílio, em todo lugar. Deus é conosco. Nós não precisamos temer, porque Deus sempre será conosco, Ele sempre vai estar do nosso lado e vai prover graça para todos os momentos da nossa vida. E leva-nos ao amor e gratidão a Deus, a uma vida de obediência que demonstra todo o amor e gratidão a Deus. Vejamos lá, nós fizemos apenas um resumo dessas doutrinas, tá? Se você quiser ainda se aprofundar ainda mais, é importante que você busque, né? Busque materiais, quem sabe cursos. Nós pretendemos apresentar, né, algumas possibilidades para a igreja estudar essas doutrinas com mais afinco, porque elas são muito práticas. Não são apenas teorias, né, colocadas para a gente fazer uma discussão teológica, mas ela tem praticidade para a nossa vida e a gente pode confiar nisso, no grande amor de Deus por nós, ok? Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus trabalhe no nosso coração e faça-nos lembrar que nós vamos perseverar até o fim, até a volta de Jesus, porque Ele não nos abandona, nós estamos nas mãos de Cristo e nas mãos dEle nós estamos completamente seguros, ok? Nós vamos terminar aí lendo um texto, tá? Eu vou depois disso orar. 2 Timóteo, capítulo 1, vamos lá abrir em Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo,
no capítulo 1, versículo 12. Olha que texto aí maravilhoso em 2 Timóteo 1,12, que é um dos textos mais magníficos. Olha só. E por isso estou sofrendo estas coisas, Paulo diz. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Percebe? Percebe a ênfase que Paulo diz? Ó, eu sei em quem eu creio, eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo. Não há dúvidas no coração de Paulo, não pode haver dúvidas no seu coração. É certeza de que Deus é poderoso para guardar o nosso depósito, para guardar a nossa vida, a nossa salvação, até aquele dia, até a volta gloriosa do Senhor Jesus, quando todos estaremos eternamente com Ele, ok? Então que Deus possa animar o seu coração diante das lutas, da pandemia, do ano que se inicia, na certeza de que não importa o que acontecerá conosco nesse ano, se teremos pandemia ou não, se teremos enfermidade ou não, se teremos dinheiro ou não, se teremos isso ou não, se nós tivermos a graça de Deus, se nós temos a graça de Deus conosco, se nós temos um Deus que persevera em nós, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, ok? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que essas doutrinas façam diferença no nosso coração, na nossa vida. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado mais uma vez por estudarmos doutrinas tão relevantes da Tua Palavra, e dentre elas a que vimos hoje, a certeza da nossa salvação, que é a perseverança dos santos, essa doutrina tão preciosa que o Senhor mesmo nos ensinou, de que a salvação é obra do Senhor e não depende da gente, mas depende do Senhor. E o mesmo Deus que derramou graça sobre nós, o mesmo Deus que enviou o teu Filho para morrer por nós, é o mesmo Deus que vai até o fim, caminhando conosco, sustentando-nos diante dos momentos mais angustiantes da vida, na certeza de que o Senhor nos ama e tem o melhor para a nossa vida, tem uma vida preciosa, uma vida eterna garantida para todos nós. Ajude-nos, ó Deus, diante das lutas do dia a dia, crer no Senhor, viver na obediência ao Senhor, na dependência do Senhor, independente do que acontecer conosco nesse ano, que nós perseveremos contigo, que nós caminhemos em santidade, que nós venhamos a obedecer ao Senhor com todo o nosso coração, e assim, ó Deus, que o Senhor mesmo venha tratar da nossa vida e do nosso coração. Perdoa-nos, ó Deus, quando falharmos, e dá-nos sempre a consciência, a certeza de que Cristo, teu Filho, é o nosso representante e ele não falhou. Muito obrigado por tudo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, Deus abençoe você e sua família, né, que tenha um domingo muito abençoado na presença do Senhor. Amém.